Boa noite, igreja, graça e paz. Assente-se, por favor. Nós viemos ontem de uma noite maravilhosa, né? Fomos ministrados aqui, a palavra de Deus falou conosco, um testemunho de vida. E eu até comentei com algumas pessoas, realmente, o pastor Cassiano e a pastora Daniela, eles ministraram para os casais ontem aqui. E eu quero estender, queremos estender os nossos agradecimentos à irmã Dai, ao Adriano, ao pastor Joel, à irmã Rosane, que pessoas que têm trabalhado, e pessoas como muitos aqui, têm trabalhado em função da obra de Deus. E a gente vem prestigiar porque sabe que é difícil, corre atrás de orçamento, briga lá no preço, e faz tudo com muito carinho, é um arranjinho para colocar na mesa, servir os irmãos. E a gente tem que estar aqui, a gente foi ministrado e depois foi alimentado duas vezes, Alimentamos a nossa alma, o nosso espírito, com um testemunho aqui do pastor Cassiano, e ele falou verdadeiramente aquilo que ele falou ontem aqui sobre o testemunho do seu filho. Aqui, a gente sabia, mas sabia muito por cima. Eu conheço a vida dele, sabia muito, conversei com a irmã Raquel sobre isso, A gente sabia muito superficial. Às vezes a gente não conhece as dores das pessoas no profundo, no secreto, porque essa só o Senhor conhece. Mas o Senhor não abandona os seus filhos. Você está aqui porque o Senhor tem um propósito na sua vida. O Senhor quer mudar a sua história. Talvez você chegou aqui triste, abatido, e a irmã Raquel, sabiamente, movida pelo Espírito, orou e clamou ao Senhor, porque o Senhor venha derramar alegria, um fruto do Espírito. E nós que somos templos do Espírito Santo, nós desenvolvemos ao longo da jornada da nossa vida os frutos do Espírito, o fruto do Espírito, Mas não é isso que eu quero falar nessa noite, não. Mas aproveitando já que eu pedi a liberdade para a irmã Raquel, eu vou dar os anúncios antecipadamente. Semana que vem, batismo em águas. Então nós vamos ter batismo em águas no domingo. Então, se alguém tiver aqui que aceitou Jesus, como aquele eunuco que estava lá lendo a passagem lá em Atos, eu não me recordo exatamente, ele estava lendo sobre Isaías, estava ali Filipe e ouviu, e explicou para ele, falou sobre o batismo, e ele perguntou: a água está ali, o que me impede? Eu aceitei ao Senhor. Então, se você aceitou ao Senhor e quer descer as águas do batismo, aproveite a oportunidade, Então, domingo aqui nós vamos estar colocando um tanque batismal aqui, e você pode descer as águas do batismo, amém? Algumas pessoas pediram. Na quarta-feira agora, nós convidamos um irmão a estar conosco, o pastor Christian. Ele é um chileno que já habita em terras brasileiras, como muitos, Como muitos irmãos venezuelanos que aqui estão, Ele habita em terras brasileiras e aqui a sua esposa é brasileira, acabou passando num concurso na cidade de Brusque, veio para cá de Brasília, ele veio junto. E ele ministrou no retiro de pastores em em agosto, agora que a gente foi. E fizemos também um convite a ele, e ele estará conosco nessa quarta-feira. Então, se você puder, você vai ser ministrado poderosamente, amém? Não é porque uma pessoa de fora, não. A gente sabe que as ministrações dos nossos obreiros, dos nossos pastores aqui são bênçãos. Edificam muito a nossa vida. Mas às vezes as pessoas querem ouvir um chileno falar um pouquinho diferente, arranhar o português, então não perca a oportunidade. A gente sabe, a gente conhece, tem buscado conhecer a vida das pessoas antes de colocar aqui. A gente já errou lá atrás. Mas a gente não quer mais repetir o erro, A gente sabe que internamente, o interior só o Senhor conhece. Mas a gente tem buscado conhecer as vidas antes que elas subam aqui para ministrar e colocar a mão na cabeça de nós, E eu sei que isso é uma vontade que o Senhor quer para as nossas vidas, amém? E também no dia 8, nós vamos fazer um culto diferente, uma quarta-feira, um culto retrô.
Nós vamos colocar aqui umas canções das mais antigas, né? Eram 100 ovelhas juntas no aprisco, eram 100 ovelhas. Quem é dessa época aí que o amante cuidou? Quem conhece essas canções sabe que nós vamos ter algumas canções assim. Então vai ser diferente. O grupo de louvor aqui domingo que vem vai ter que se preparar. Quarta, nós vamos fazer um culto diferente. Amém? Vai ter uma ministração diferente, voltando um retorno às origens. A palavra ministrada, ela é a mesma. Só que lá atrás a forma era diferente, era mais raiz. O evangelho chegou no Brasil e estava se dissipando aqui. E as pessoas não tinham o que tem hoje, não tinha internet, não tinha televisão, né? Mas ela foi pregada e glória a Deus ela chegou e alcançou os nossos corações. E hoje nós estamos aqui debaixo de luzes, de câmeras, né? Não que a gente é famoso, mas é que a gente está jogando na internet aí, né? Para que os corações sejam tocados pela palavra de Deus. Não é quem ministra. O mensageiro, ele é insignificante perto da mensagem que ele leva. Às vezes uma mensagem levada, o mensageiro lá no desespero, ele levava uma mensagem que podia mudar a história de um reino. E às vezes uma mensagem que sai através da nossa vida pode mudar a tua história. Uma história é a mensagem, não é quem está transmitindo. O transmissor é o Espírito Santo, ele vai levar. Amém? E eu quero que você abra, sem mais delongas, como dizem os ministrantes, né? Que não é o caso. Mas abra sua Bíblia comigo em Provérbios 24, 3 ao 4. Eu vou falar sobre uma coisa que é parte da minha vida. Provérbios 24, 3 ao 4, que fala assim: com sabedoria se constrói a casa, e com inteligência ela se firma. Pelo conhecimento os seus cômodos se encherão de todo tipo de bens, preciosos e agradáveis. Senhor Deus e eterno Pai, é no nome de Jesus que mais uma vez, Pai, nós vamos diante da Tua presença, para louvar-Te, bendizer ao Teu santo nome, porque Tu és digno de tudo, como acabamos de cantar, Pai. Senhor, que essa palavra, Pai, seja ministrada a corações que precisam ouvir. Uma palavra simples, Pai, mas que vem do Teu coração, que venha do Teu coração para vidas que precisam. É o que eu te peço, Senhor. E que o Teu Espírito tenha toda a liberdade nessa noite. Desde já nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Eu falo que é uma coisa que é parte da minha vida, porque todo mundo sabe que eu acabo fazendo os projetos de casa, fiz bastante ao longo da minha vida. E é uma coisa que as pessoas colocam ali todas as suas expectativas, todos os seus sonhos, todas as suas vontades. E antes eu fazia uns projetos maiores e me rendiam valores maiores. E ultimamente, só vem pessoa que precisa mesmo construir a sua casa no seu limite. Eles vêm assim porque estão muitos terrenos em ilhota, né? Muitos loteamentos, as pessoas compram o seu terreno ali parcelado para sair do aluguel. E são terrenos, e às vezes eles dividem entre famílias, e um pai pega uma parte, um filho pega a outra. E eles precisam ter uma liberação para poder construir, né? Colocar um pote de energia, ligar água, etc. e tal. E acabam ligando para a gente. Eu disse: olha, posso te ajudar. Eu acabo atendendo essas pessoas e atendo pelo WhatsApp, às vezes lá em casa. Foi segunda-feira, eu atendi uma pessoa, era para ela entrar na minha casa e já ir embora, assim, era coisa rápida. Ela entrou às 6h30, ela saiu 9h30 da noite. E daí a gente tenta, às vezes, jogar aquela isca, né? E numa dessas aí, uma irmãzinha ali, meu Deus, ela mora em Curitiba, o marido estava aqui. E casaram e ela precisa vir para cá, e ele deu um prazo para ela para poder construir a casa. Mas nas suas dificuldades muito grandes, eu disse: não, eu vou ajudar vocês.
Porque eu senti, a gente sente, né? Eu disse, olha, eu não vivo disso, mas eu vou tentar ajudar vocês. Eu não vivo disso, isso é uma renda extra que eu tenho. E eu não sei porque eu estou contando isso aqui, mas essa pessoa daí, ela começando a comentar, eu acho que eu comentei com alguém aqui. Daí numa dessa, eu disse, mas Deus vai abençoar vocês. Vocês vão conseguir construir. Amém e tal. E daí a gente sentiu que, espiritualmente, que vocês são cristãos, né? Somos cristãos e tal. A gente é de uma igreja, eu tenho alguns filhos e eles tocam. Eu disse, amém, já está convidada para quando vir para Ilhota, já tem um lugar para congregar. Ai, foi bênção. E daí a gente acaba ajudando. E as pessoas colocam ali todas as suas expectativas. E aqui, Salomão, né? Ele vai colocar que com sabedoria se constrói a casa. E nós vimos ao longo de Provérbios que ele fala muito de sabedoria. Provérbios 2 vai dizer assim, meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no seu coração os meus mandamentos, se você der ouvidos à sabedoria e inclinar o seu coração ao entendimento, sim, se você pedir inteligência e gritar por entendimento, se buscar a sabedoria como prata e procurar como se procuram tesouros escondidos, então você entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e inteligência. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que andam com integridade. Então a sabedoria em Provérbios, ela vai compreender a futilidade da vida. Tudo é vaidade, é recheado em Eclesiastes de Salomão, um homem muito sábio, que nós já falamos de Salomão aqui. Um rei que governou em contraponto ao seu pai, que governou na base de guerras, conquistando. Salomão governa com a sabedoria que ele pede a Deus. E foi um tempo de paz em Israel. Não vimos Salomão imbuído, inserido em grandes guerras, porque ele governou com a sabedoria que o Senhor deu a ele. Então, nós vamos entender que a sabedoria vai compreender que é tudo vaidade, essas muitas aspirações humanas, a riqueza, o poder, e ele consegue entender, e ele cresce de forma sobrenatural. Então nós precisamos desfrutar a vida diária como um presente do Senhor, entendendo, é claro, que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. Então, para você entrar na sabedoria, para você iniciar uma vida com sabedoria, você precisa temer a Deus. E a sabedoria em grego, chokmah, como ela é teocêntrica, ela é originada em Deus e no temor a Ele. E o temor é o quê? Temer é ter medo? Não, é reverência, uma reverência profunda, é respeito, é submissão, que leva eu e você a obedecer. Então nós entendemos que não vive eu, mas Cristo vive em mim. E eu preciso obedecer, ter esse temor ao Senhor, entender que o temor ao Senhor é o verdadeiro princípio, o início da sabedoria de uma vida sábia. Ela é cristológica, porque ela é uma pré-figura de Cristo reencarnado. A sabedoria de Deus vem na terra. O Senhor Jesus vem aqui mostrando com seus sermões simples, com parábolas simples, o que eu e você até hoje discutimos e falamos. Tal grau de poder nas suas palavras que vinham do alto. Não era do ser humano, mas era o próprio Deus. Ela é prática, é uma sabedoria prática, porque ela é aplicável em todas as áreas da nossa vida.
essa sabedoria que eu e você buscamos no Senhor, ela vai se estender para todas as áreas da nossa vida. Ela não vai ficar restrita somente ao campo espiritual, porque no espírito nós entendemos como nós devemos aplicar essa sabedoria no andar da nossa vida, no dia a dia, no trabalho, na empresa, com a família, com os familiares, com os filhos. Sabedoria racional, relacional, ou melhor, oferecida por Deus de uma busca rápida. E ela é moral, ela não tem como ser separada da justiça e da integridade. Não tem como você separar essa sabedoria se não levarmos em consideração a justiça e a integridade. Salomão, e umas cenas mais colocadas como mostrando a sabedoria deste homem foi quando uma mulher duas mulheres chegam diante dele, né, numa briga por uma criança. Uma dizia que não era mãe, uma dizia que era mãe, as duas diziam que eram mãe. Foram levados a ele como juiz. E as duas alegavam que eram a mãe. E Salomão, diante da sabedoria dada por Deus, ele chama um dos guardas, eu estou resumindo aqui, e manda cortar a criança ao meio. A verdadeira mãe, ela diz, não, eu não quero. Dê para ela então. A outra não se importava. A outra apenas não queria perder. Então ela não tem como não tem como separar a sabedoria da justiça e da integridade. Então ele vê que a verdadeira mãe estava ali, ele consegue pela sabedoria entender. E Deus dá a sabedoria para que a gente nas coisas simples consiga olhar com os olhos diferentes. Olhar com um olhar diferente. Tiago vai dizer, mas a sabedoria lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, gentil, amável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Então, nós vamos falar de quê? Construção. Que eu acabei de falar aqui. Aquilo que e eu estou falando construção no literal, né? Mas a construção ela pode ser em várias coisas. Pode ser construção no caráter, construção na tua vida sentimental, construção de relacionamento. E eu falei, lógico, de uma coisa que é a casa, que o Senhor Jesus vai falar depois, eu vou falar sobre isso. Antes de construir, vem a primeira pergunta, onde construir? E eu quero falar de casa aqui. E eu sempre rio, eu sempre acabo rindo com meu pai, porque ele fala que algumas pessoas falam assim, ele diz assim, ó, meu Deus, que morada bonita. Morada? Isso sim é uma morada. É um termo antigo, né? É uma morada, que morada bonita. Daí eu olho e começo a rir, poxa, uma casa. E a gente procura um bom terreno, né? Quando nos sobra recurso, a gente procura um bom terreno que a gente olha assim, poxa, eu vou ver esse verde aqui por um bom tempo. Ou procura beira-mar. Mas tem pessoas que não, elas procuram apenas um lugar. E é isso que nós precisamos, apenas um lugar no Senhor. A garantia do que Ele vai nos mostrar é muito grande, precisamos só num lugar nele. Não precisamos nos preocupar com o que nós vamos ver, porque a eternidade Ele já nos garantiu. O que os olhos não viram, que não subiu ao coração do homem, já está reservado desde a eternidade para mim e para você. Então, fique tranquilo, reserve um lugar no Senhor, que lá você vai ter uma visão linda para a eternidade. Se a gente olha essas paisagens aqui, olha tudo que o Senhor fez para nós, para passarmos um
Um tempo determinado já é lindo. Porque o homem constrói, mas o homem não constrói com vida, ele não consegue gerar vida. Tudo que o Senhor fez, Ele fez com vida. As árvores, os pássaros levam as sementes caem, elas nascem, elas têm um período. Mas o que o homem faz, ele precisa da matéria que o Senhor deixou. O Senhor fez do nada. Assim como a mim e a você. Estávamos perdidos, não tínhamos mais uma direção, um sentido. O Senhor nos resgatou. Do nada Ele nos colocou e fez-nos filhos. Então, o Senhor Jesus vai falar em Mateus 7, todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, ou homem sensato, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e sopraram ventos, e combateram contra aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. O que mostrava a diferença entre Jesus e o escriba era a autoridade que ele carregava. Então há diferença nas palavras faladas e na autoridade do Espírito. E o Senhor Jesus vem falando isso no Sermão do Monte. O Sermão do Monte eu falo que é o início, é o mostrar do Evangelho comparado com a lei de Moisés. Ele vai aperfeiçoar a lei, ele vem cumprir a lei e aperfeiçoa, mostrando no Sermão da Montanha ou Sermão do Monte. Ele fala das bem-aventuranças, ele vai falar da lei do amor, como orar e jejuar, ensina para a gente o Pai Nosso, nos deixa uma oração, para se você não sabe como chegar diante de Deus, é só falar: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Ele nos ensina a não julgar com os nossos olhos, com as nossas medidas, que com as mesmas seremos julgados. Mas ele ao final ele vai finalizar esse discurso falando sobre isso. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente e sensato que edificou a sua casa sobre a rocha. Lucas, ele narra um pouquinho diferente. Ele fala que o homem cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E nós vimos entre o Provérbios narrado aqui anterior e o Senhor Jesus falando, é que Provérbios fala de sabedoria e Jesus vai falar de prudência. Prudência e sensatez são qualidades de quem é sábio, mas nem todo prudente e sensato ele é sábio. O Senhor está dizendo que basta ser só prudente, não precisa carregar toda uma sabedoria, porque ele estava falando para os escribas, os fariseus que também ali estavam, dizendo o seguinte: vocês carregam muita sabedoria, mas vocês precisam aplicar o que vocês trazem. Nós precisamos aplicar aquilo que o Senhor nos tem dado, mesmo que simples, mesmo que pequeno, aplique o que o Senhor tem te mostrado, o que o Senhor tem te ensinado. A prática na nossa vida leva a mudança. Não adianta ouvirmos, buscarmos e ficarmos estagnados. Levar somente para nós e não aplicar. Quantas pessoas que a gente senta e para ouvir, pessoas de mais idade,
pessoas simples. E quando abrem a boca, a gente, meu Deus, mas quanta sabedoria. Mas a gente olha às vezes e faz uma análise, mas meu Deus, ele não conseguiu aplicar essa sabedoria na vida dele. Ele carregou tanta teoria, ele entendeu tanto que a vida é insignificante em relação à eternidade, mas na sua vida, na sua passagem aqui, ele não conseguiu aplicar. E não era diferente com os escribas e os fariseus. Eles carregavam a lei, cuidavam da lei ao extremo, mas não conseguiam aplicar da forma correta, só julgavam. O próprio Jesus falou que eles coavam um mosquito e engoliam um camelo. Ou seja, o que era irrisório, o que era sem sentido, eles apontavam, mas por trás eles estavam fazendo coisas que eram estarrecedoras. E quantos de nós, assim, no meio social, no meio da igreja, apontamos, falamos, mas estamos fazendo coisas que estão desagradando ao Senhor, carregando talvez a sabedoria só nas palavras. E o Senhor está pedindo apenas o que é sensatez, prudência, para aplicar aquilo que nós temos entendido e conhecido. Fazer valer na nossa vida as palavras que Ele tem nos falado, que temos lido, que Ele nos deixou. Palavras de vida eterna, palavras que transformam, palavras que mudam história. Não são as minhas palavras, mas são as palavras dEle, que estão aqui há gerações e gerações e gerações, passadas de pai para filhos, que chegou até a mim e a você, mas o Senhor quer que nós venhamos a aplicar para mudar a nossa história em todos os sentidos, em todas as áreas da nossa vida. Então ele vem falar que não basta só ser sábio, precisamos pôr em prática. Estou igual o Éder hoje. Então, Lucas vai dizer, né? E eu vou ficar aqui com a analogia de Lucas porque ela é mais dentro da minha realidade. Uma das coisas que é a primeira preocupação de quem vai construir, e não precisa ser tão sábio. Eu digo, qualquer pessoa com sensatez e com prudência, ela vai analisar o terreno e vai verificar se é firme ou não. E até uma pessoa que está iniciando na construção civil, um servente de pedreiro, um pouquinho ligado, ele começa a cavar e diz assim, aqui não dá para colocar a fundação. Precisa ser algo mais firme, algo mais sólido. Talvez não precisa ser nem na rocha. Nós entendemos que nós temos que estar fundamentado na rocha. Mas precisamos de uma base firme para colocar aquela fundação, porque ali vai receber uma carga, um peso. E ela vai ter que transferir isso para o terreno. Essa é a base da construção. E Jesus faz essa análise do homem que vai lá e cavou, ou ele procurou um local firme. Ele é sensato, ele é prudente, ele está aplicando aquilo que ele recebeu. E nós temos aplicado, a pergunta é, você ao longo da sua vida tem recebido tantas palavras do Senhor? Você tem aplicado no seu convívio familiar dentro da sua casa? No seu hall de amigos? No seu trabalho? Será que estamos sendo luz? A pergunta é difícil, é a pergunta que a gente faz para mim, eu faço para mim essa pergunta. Porque a palavra, ela corta lá e corta aqui. A palavra é como espada de dois gumes, corta para A e para B. Não deixa ninguém de fora, não. Amém, igreja? Você está entendendo? Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, eu vou assemelhar ele a um homem prudente. E quando a gente cava e a gente estabelece, a gente coloca lá a fundação. A fundação é a base. A sapata, né? Nas casas são as sapatas. Nosso irmão ali da construção, nossos irmãos aqui,
sabe que o negócio é outro padrão em prédios. O padrão é outro, são grandes estacas, blocos, né? Poxa, às vezes é tanto aço que a gente pensa assim, ó, meu Deus, será que o concreto chega a passar aí no meio desse aço que parece umas telas assim? Para preparar para receber aquilo que vai vir, aquele peso que vai vir. E assim, começa pela nossa vida, né? Quanto maior a fundação, maior aquilo que tu vai receber. Nós precisamos estar alicerçados firmemente no Senhor, para receber tudo aquilo que Ele tem nos preparado. Quem é a base sólida da nossa vida? A rocha. 1 Pedro 2, 4 ao 7 vai dizer assim, ó, chegando-se a Ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Então, Jesus é a pedra, a palavra é a pedra, é a base da minha e da sua vida. Nossa vida tem que estar fundamentada na palavra em todos os aspectos. Ela é a luz para os nossos caminhos, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para os meus caminhos. A palavra do Senhor nos guia, nos direciona, nos faz caminhar em locais firmes e colocar as nossas fundações nos lugares firmes. E eu falo da sensatez de alguém que abriu ali ele preparou uma fundação que foi projetada de acordo com o peso que aquela estrutura vai receber. E esse material é a oração, é a busca pelo Senhor. E o mesmo material da fundação é o mesmo material que vai ser levantado a casa. É na base da oração, é na base da busca da palavra, na base do jejum. E quanto mais eu e você queremos de Deus, maior tem que ser a nossa fundação. Quanto mais nós esperamos do Senhor, maior tem que ser a nossa fundação. O peso nós sentimos quando nós vimos aqui falar. A palavra vai dizer, então, o que é a casa? A casa é aquilo que eu falei, é todos os nossos projetos, tudo aquilo que a gente colocou diante do Senhor. É a nossa vida pessoal, é a nossa vida, essa é primeiramente. É a nossa família, é o nosso trabalho, os nossos projetos. É a nossa vida entre irmãos, é a nossa igreja. Tudo é a casa que nós edificamos. Quando Salomão vai falar desse verso que eu inicio aqui falando, lá atrás em Provérbios, eu creio que ele está falando já uma análise, uma analogia ao templo que ele havia trabalhado para edificar. E a mesma coisa ele fala. Queridos, esse final de semana foi um final de semana turbulento para mim. E eu meditei um pouco na palavra. Eu confesso a você que eu estava mais na dependência do Senhor do que falar, porque eu coloquei algumas coisas no meu iPad, como eu sempre falo. E ontem eu estava aqui com alguns irmãos ali conversando, de repente tive que sair. E daí já a noite acabou antes, a pizza estava tão boa, não consegui nem comer pizza doce, ainda bem que ele me levou, né? Tive que ir para atender minha mãe lá. E hoje acordei, o dia não foi diferente hoje. Não dormi bem, aquele negócio eu acordei na dependência. Eis-me aqui, Senhor. Fala a Deus. Então a casa
É os teus projetos. É aquilo que nós temos apresentado diante do Senhor. Começa pela minha e pela tua vida. A nossa vida é a nossa fé, o nosso caráter, o nosso esforço para ser melhor. Se deixar se render à transformação de Deus, abrir o nosso coração, para que a casa não venha desabar nas primeiras tempestades, circunstâncias da vida. O nosso lar, o nosso casamento, os nossos relacionamentos, precisamos colocar no Senhor. Tudo colocar e apresentar a Ele, não tem como nós andarmos sem o Senhor. Porque o cordão de 3 dobras, ele não se rompe. Quando o Senhor vem no meio da relação, nada se rompe. Colocamos no Senhor, depositamos nele. É fato que amar é escolha, eu resolvi amar. Eu tenho que lutar pelo meu parceiro, pela minha cônjuge. Eu tenho que lutar para estar com ele, ferro afiando ferro. Ferro afiando ferro, né? As dores do matrimônio. Nem tudo são flores, mas tem muitos momentos bons. E no decorrer eu estou caminhando há 20 anos. 20 anos. E posso dizer a você que é uma bênção a minha vida. Porque foi fundamentada em Cristo. Foi fundamentada nele. Eu posso lhe garantir que eu não vivo de aparências. Ah, nunca brigou? Não. Daí também coloca de lado que não. A gente sempre discutiu, né? Porque imagina uma pessoa temperamento firme como a minha esposa é, que todo mundo sabe, e eu também não sou diferente. Então, às vezes, dá aquele choque de gestão. Mas cada um entende o outro. Mas entendemos que temos um lar com princípios cristãos. Temos um lar baseado no que a palavra fala. Precisamos ser luz ao mundo, mostrar o amor de Deus através das nossas vidas. Um lar guiados pelos princípios do Senhor, uma estrutura que realmente venha, os filhos possam olhar e dizer, eu quero um pai e uma mãe assim. Eu quero ser um pai ou uma mãe assim. Eu quero ter um esposo assim. Eu quero ter uma esposa assim. Isso o Senhor vai nos fundamentar, o Senhor vai nos mostrar. A nossa vida profissional, os nossos negócios, precisamos apresentar ao Senhor. Apresente tudo ao Senhor. Tudo ao Senhor. Chame Ele para fazer parte dos teus projetos, da tua vida, para lançar o alicerce. Senhor, é aqui que eu quero caminhar, é da tua vontade. Porque às vezes a gente anda cegamente. Lança-se num projeto, mas não dobrou o joelho e pediu ao Senhor a direção. Eu sempre falo que o Espírito Santo que habita em nós, ele traz a paz que ultrapassa o entendimento humano. E essa paz vai mostrar a mim e a você se devemos ou não fazer. Se tu não tem paz, não faça. Se tu não tem paz, não faça, que não é dele, não está aprovado por ele. E na igreja precisamos estar fundamentados, mostrando que aqui o Senhor é Ele, é a cruz, é o Senhor Jesus, Ele apareça e eu diminua, que diminua eu, para que tu cresça, Senhor, mais e mais. Que nós venhamos a diminuir aqui neste lugar e entender que quem tem que aparecer é o Senhor Jesus. Então, como construir essa casa de forma sólida? Consagre ao Senhor os seus planos, projetos e sonhos, e eles serão bem-sucedidos. Em Provérbios 16:3 vai falar isso. Consagre ao Senhor os teus planos. E quando eu falo consagro, eu me lembro de consagração. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor.
pra te exaltar com todo o meu amor. E eu te louvarei conforme a tua justiça, e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra-te com cânticos e júbilo, pois tu és um Deus criador. Pois tu és. Será que o Deus que criou tudo, para mim e para você, Ele não sabe o que nós precisamos? Será que Ele não sabe o que você precisa? Onde você está com necessidade, dificuldade, onde você tem buscado e não tem acertado, será que Ele não conhece? Então busque nele as respostas, se é na sua vida familiar, se é na sua vida sentimental, se é no seu trabalho, procure buscar no Senhor, e Ele vai te mostrar onde você vai estabelecer a sua fundação, é nele, é fato. Mas como estabelecer nele? Ele vai te dar a resposta de como chegar, como abrir, como escavar. Está difícil, peça ajuda, para que alguém venha orar contigo, jejuar contigo, colocar a tua vida, os teus problemas diante do Senhor. Às vezes alguém cavando contigo vai se tornar mais fácil. O sol está quente? Está. Mas o vento vai soprar. E o Senhor vai te ajudar a ver onde você talvez errou até agora, mas você entendeu que você precisa construir nele. Você já tentou de várias formas, já te deram mapas, já te mostraram assessoria. Vai lá, procura uma assessoria, vai lá e faz isso. Mas o Senhor quer que você procure nele. Ele é a solução para os teus problemas. Ele é a solução para os teus negócios. Um trabalho em vão versus um trabalho abençoado. A diferença está em quem está no comando. O Senhor no comando é tudo diferente. Consagre os teus planos ao Senhor. Busque a direção dEle. Em vez de pedir que Ele só te abençoe, busque nele a direção. Às vezes a gente diz, ó Senhor, tu vem me abençoar, Senhor, me abençoa. Eu vou lá que eu quero ser abençoado. Mas você já pediu direção ao Senhor? Antes de você agir? Antes de você lançar a sua fundação, você pediu a direção ao Senhor? Busque nele a direção. Suas mãos não estão encolhidas para que não te possa abençoar, mas os seus ouvidos não estão agravados para que não te possa ouvir. Ele está ali, mas lógico, os seus pecados fazem separação. Então fuja dos pecados, fuja daquilo que desagrada ao Senhor. Busque nele, mas fuja daquilo que te separa dele. Descanse na fé, descanse no Senhor. Mas avalie as suas motivações. Para que você está construindo essa casa? Será que é para a sua própria glória ou é para a glória de Deus? O que tem feito você buscar? Qual é a motivação? Será que é para a sua glória ou é para a glória de Deus? Porque tudo o que fizermos tem que ser para a glória de Deus. Todos os seus planos, tudo na sua vida tem que ser para a glória dele, ele tem que ser manifesto. As pessoas têm que olhar e ver que há algo diferente em você que o fez você prosperar, que fez a sua vida familiar ser diferente,
que vê a sua relação conjugal ser diferente, que olha para você e vê que você tem algo diferente. Porque quando você abre a sua boca, fluem rios de águas vivas, que não são nossas, mas são do trono de Deus. O Senhor vem para mudar a nossa história, basta nós abrirmos o nosso coração e querermos fazer diferente. Colocando nele as nossas expectativas, descansando nele, apresentando a ele. Mas ele quer saber quais são as suas motivações, a gente sempre fala. Tudo te é lícito, Paulo vem falar, tudo te é lícito, mas nem tudo te convém. Vai muito da motivação da tua mente. Muitas coisas são nos colocadas diante de nós. Muitos manjares, assim como foram colocados diante de Daniel. E daí a gente fica naquele, é pecado ou não é pecado? É pecado, não é pecado, é pecado, o que diz a religião é pecado, não é pecado. Mas Paulo vai dizer, tudo te é lícito, mas nem tudo te convém. Você não pode agir porque disseram para você que é pecado. Você tem que agir porque o Senhor diz para você que isso não te pertence, isso não te cabe, isso não faz parte, você não precisa disso. E quando nós entendemos que não precisamos de certas coisas, nós entendemos que nós somos lavados no Senhor, remidos por Ele, estamos nos aproximando mais dEle, porque não fizemos porque disseram que não era para fazer, mas não fizemos porque entendemos que aquilo não nos serve mais. O sapato que não nos calça mais. Você está confiando na sua própria força? A pergunta é, será que você está cavando com a sua própria força ou você tem descansado nele? Esperando o sol baixar para fazer na sombra. E a palavra vai dizer que desceu a chuva e correram os rios. E sopraram um vento contra aquela casa, mas ela não caiu porque ela estava edificada sobre a rocha. A chuva representa os problemas que caem. De repente, uma doença. Uma notícia ruim, uma perda, uma decepção. As coisas que acontecem do nada, são as chuvas. Os rios, o encher dos rios, as enchentes, elas são indiretos. São as dificuldades que vêm da terra, que vêm no nosso dia a dia aqui, que nós passamos por isso. Durante nosso viver, as pressões financeiras, os conflitos, dia a dia de relacionamento. E os ventos, esses representam as interferências externas que vêm. Tempestade, o levante do inimigo que vem para falar na tua mente, dizer que não vai dar. Então isso tudo vai vir contra mim e contra você, no âmbito espiritual do nosso eu. Na sua vida sentimental, na sua vida familiar, no seu trabalho, vão vir contra você, nos seus negócios. Mas se você está fundamentado nele, depositou a confiança nele, descansou nele, você vai entender que cabe a ele lutar por você, lutar as suas guerras, trabalhar em teu favor. Então, às vezes, a gente quer fazer na força do braço, colocar a estrutura nós mesmos e estabelecer que vai dar certo. Senhor, me ajuda, mas não só analisamos se é da vontade dele ou não, e buscamos e tal, se decepcionamos, nos frustramos, vêm as tempestades, e daí ele vai assemelhar aquele homem que colocou a sua casa sobre a areia, que quando bateu o rio, bateu o vento, ela não suportou e foi levada. Nós vimos aqui na enchente de 2008, né? Várias enchentes, casas sendo levadas pela enchente. E é triste, né? Vem
sobe o nível do rio e de repente a gente vê a casa lá se balançando. Isso aparece muito na TV. Aqui foi muito comum em 83, né? Eram casas em locais não muito firmes. E onde está edificada a minha e a sua casa? Pergunta que eu te faço essa noite. E com inteligência ela se firma. A inteligência é a capacidade de adquirir conhecimento. O conhecimento que você adquirimos. A inteligência que vem de Deus, que vem do Senhor, é a capacidade nossa de adquirir conhecimento. E esse conhecimento, voltando lá para Provérbios 24, 3 e 4. Então esse conhecimento, ele é importante, porque a palavra vai dizer que o meu povo se perde por falta de quê? Conhecimento. Através da vida de Oséias, o Senhor estava batendo nos sacerdotes, porque eles pararam de apresentar o conhecimento genuíno às pessoas. E aí fora tem vários apresentando conhecimento fora da palavra, apresentando muito coach, muita coisa. Eu não quero entrar nesse mérito também, não. Mas tem apresentado coisas que não têm confrontado o homem a analisar onde vai colocar a sua fundação. Então esse conhecimento, o conhecimento que enriquece, é aquilo que nós entendemos, que carregamos e vamos aprendendo dia a dia no Senhor. Dia a dia. Paz, o amor, a alegria no Espírito, os frutos do Espírito, que o fruto do Espírito que está lá em Gálatas 5, 22 ao 23. Uma doutrina sólida, um conhecimento de Cristo, ele enriquece a vida do cristão. Eu e você precisamos conhecer a palavra para se fundamentar nela, e não são ventos que vêm bater na tua porta e falar um monte de coisa, e daqui a pouco você está lá, domingo de manhã, batendo nas portas, porque você foi levado por um vento de doutrina, de homem, não do céu. Comunhão com o Senhor. Comunhão, buscar a comunhão com o Senhor. E como é que eu vou buscar a comunhão? Dobrando o seu joelho no seu quarto, fechando a porta, falando para Ele quem você é, o que você tem, os seus erros, os seus defeitos. Mostrando para o Senhor que Ele já te conhece, mas Ele quer que você verbalize para Ele. Senhor, aqui está o Ricardo, cheio de pecado, cheio de defeito. Senhor, eu preciso que Tu me mudes, Pai. E você começa a ter um relacionamento com o Senhor, e quanto mais perto dEle você fica, mais espiritual você vai sendo e menos carne. Porque a carne e o espírito, elas não trabalham juntas, Então nós precisamos ser mais espirituais, ter mais comunhão com o Senhor, buscar mais dEle. Crescer na graça, no conhecimento dia após dia. E o que é que precisa habitar nas nossas mentes? Para finalizar. Filipenses 4, 8 a 9 vai dizer assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Não basta só estar edificado, nós precisamos cuidar com o que nós carregamos na nossa mente, para que venhamos a caminhar com o Senhor dia a dia. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática. E o Deus da paz estará com vocês. Paulo falando. Coloque em prática o que o Senhor tem te mostrado. Estabeleça as suas fundações nele. Porque ele é a rocha que escondeu Moisés. O Senhor já estava lá em Êxodo ali, Moisés
angústia de querer ver o Senhor. Queria ver eu também, né? Mas ele tinha um papo direto com o Senhor, ele falava diretamente com o Senhor, mas ele queria ver. Senhor, eu quero te ver. E daí o Senhor disse assim, ó, a hora que eu passar aqui, eu vou te esconder na rocha, porque vai ser muito para ti. O Senhor quer que nós nos escondamos nele, porque Ele está passando, o Espírito está aqui no nosso meio. Abra o seu coração, deixe Ele entrar. Deixa Ele te mostrar para onde Ele vai te levar, para onde Ele quer te levar. Eu te convido a dar essa chance a Ele. Dê essa chance ao Espírito Santo. Abra seu coração. Amém? Senhor Deus e eterno Pai, é no nome de Jesus, Pai. Que mais uma vez, Pai, nós estamos diante da Tua presença. Senhor, que essa palavra ministrada possa encontrar corações necessitados e corações que precisam, Senhor, de mudanças. Corações que precisam, Senhor, de uma nova história, de um novo amanhecer, de uma nova vida. Nós entendemos, Senhor, que o choro pode durar uma noite, mas a Tua alegria, ela vem ao amanhecer, na alvorada de um novo dia, Pai. Que haja uma mudança, Senhor, na vida dos Teus filhos. Trabalha, Senhor, em prol deles, porque nós entendemos que o guarda de Israel, ele não dorme, ele peleja por nós. Senhor, nós te adoramos, Pai. Senhor, nós te amamos, Deus. Tu és entronizado neste lugar. Senhor, este lugar é Teu. Tudo é Teu para a Tua honra e glória, Pai. Nós vamos construir a nossa vida em Ti, porque Tu é o nosso firme fundamento. Senhor, nós vamos construir, Pai, a nossa vida em Ti, porque, Senhor, Tu és a base sólida, a qual nós precisamos para todos os nossos projetos. É o que nós te pedimos, Pai, e te agradecemos, em nome de Jesus.